Uma das doenças que mais preocupam os citricultores é, sem dúvida alguma, o greening. O greening hoje é a principal doença da citricultura mundial. Ele chegou aqui em São Paulo em 2004. É uma doença causada por uma bactéria que infecta o interior dos vasos das plantas de citros, laranjas, tangerinas, limas ácidas e limões. Essa bactéria é transmitida por um inseto, conhecido como psilídeo. Esse inseto ele vai adquirir a bactéria em plantas já contaminadas e quando ele se alimenta nas brotações das plantas de citros, ele acaba transmitindo essa bactéria para dentro dessa planta. Considerada a doença dos citros de maior importância no mundo devido à dificuldade de controle, à rápida disseminação e por ser altamente destrutiva, o comprometimento da planta infectada pelo greening é devastador. Essa bactéria vai ocupar todos os vasos do floema da planta, indo para o sistema radicular, para as brotações e para os frutos. Nas folhas, ela vai causar o amarelecimento dessas folhas. Essas folhas vão causar um tipo mosqueado, que é uma coloração verde amarelada, difusa dos dois lados da folha. Essas folhas acabam caindo e a planta vai emitir novas brotações. Nos frutos, os frutos ficam pequenos, deformados, a casca fica manchada, esverdeada, e esse fruto ele tem uma pior qualidade, né? No suco, o suco fica mais ácido, fica mais amargo. E esse fruto ele acaba caindo antes de amadurecer, o que causa um grande prejuízo para os citricultores. Atualmente a doença está presente em 5 estados do Brasil e os dados de pomares infectados é alarmante. O greening está distribuído hoje no Brasil, no estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Em São Paulo, o levantamento realizado pelo Fundecitrus detectou a presença do greening em 38% das árvores de laranja plantadas no estado. Na região de Matão, esse número hoje é de 17%. E o greening ele vem aumentando ao longo do tempo por alguns motivos. Primeiro, o citricultor ele tem uma resistência a eliminar aquela planta que está doente, principalmente aquela planta adulta, grande, que ainda tem alguma produção. Então ele mantém essa planta dentro do pomar e coloca toda a pressão no controle do inseto vetor, que é o psilídeo. E aí ele fica muito dependente dos inseticidas. Quando o produtor utiliza o mesmo inseticida repetidamente, ele acaba selecionando dentro da população do inseto, insetos resistentes, e aquele inseticida deixa de funcionar. Então isso causou um grande aumento da população do inseto nos últimos anos, o que proporcionou esse aumento gradativo da doença no Parque Citrícola. Os cuidados contra o greening é basicamente trabalhar a prevenção. E é importante que o citricultor esteja sempre atento às últimas tendências de manejo que o auxiliarão neste cuidado. O problema do greening é que ele é uma doença que não tem cura. Uma vez que a planta está infectada, ela vai multiplicar essa bactéria por resto da sua vida e a produção dessa planta vai acabar diminuindo. Então, todo o controle hoje recomendado para essa doença baseia-se num controle preventivo de eliminação das plantas doentes, né, todas as plantas de citros que estão doentes, tanto dentro dos pomares como nos pomares não comerciais, os sítios, chácaras, em pastagens, que a gente encontra bastante plantas de limão, por exemplo, e no controle preventivo dos psilídeos, protegendo as brotações do acesso desse inseto que transmite a bactéria. Até o momento não foi encontrado nenhum produto que consiga curar a planta doente. Vários estudos estão sendo feitos, tanto aqui em São Paulo como nos Estados Unidos, usando antibióticos, peptídeos antimicrobianos e outros produtos que possam ser injetados ou colocados dentro da planta para matar a bactéria. Mas esses são ainda estudos preliminares sem resultados ainda conclusivos. Além disso, dentro dos citros não existe uma fonte de resistência, né, variedades sejam resistentes à bactéria. Por isso é importante a prevenção da doença, eliminando as plantas doentes e controlando o inseto vetor. Mediante toda a dificuldade enfrentada com a adaptação do psilídeo aos inseticidas, testagens começaram a ser realizadas. O intuito era entender qual inseticida apresentava maior desempenho e eficácia na hora de combater a doença. Nasceu então o Avalia Psilídeo. O Fundecitrus, em parceria com o citricultor, vem desenvolvendo diversos experimentos para avaliar a eficácia dos inseticidas em populações de psilídeos coletados do campo. Então, até o momento já foram avaliadas mais de 50 populações do psilídeo. Então a gente tem um banco de dados e resultados muito grande. A ideia dessa plataforma foi justamente para levar esses resultados ao produtor de uma maneira fácil e rápida. A principal finalidade dessa plataforma é que o produtor vai conseguir
verificar quais são os inseticidas que estão apresentando o melhor desempenho no controle do psilídeo. Ele também vai conseguir ver aqueles inseticidas que não têm apresentado um bom desempenho no controle do psilídeo. E assim ele vai conseguir fazer um manejo do psilídeo de uma forma mais otimizada, utilizando os melhores produtos e, consequentemente, assim, reduzindo então o aumento da incidência da doença nos seus pomares. Tudo começa com o citricultor. Então, quando o citricultor detecta uma alta população de psilídeo em sua propriedade, provavelmente devido a uma falha de controle, ele entra em contato então com a equipe de transferência de tecnologia, que vai até a propriedade e auxilia, dá todo o suporte para esse produtor de como coletar esses psilídeos. Então, depois de coletados, esses psilídeos são colocados em uma planta de murta, que também é hospedeira do psilídeo, e são trazidos para Araraquara, na sede do Fundecitrus. E aqui a equipe de P&D, de Pesquisa e Desenvolvimento, vai realizar todos os testes de eficácia de inseticidas com essas populações que veio do campo. Quando esses resultados terminam, a gente repassa esses resultados para a equipe de transferência de tecnologia, que vai enviar, no caso, esses resultados para o produtor. Então, da coleta até o envio dos resultados, são aproximadamente 10 dias, onde o produtor já vai ficar sabendo quais são os inseticidas que estão apresentando uma maior eficácia e aqueles que não estão apresentando um desempenho tão satisfatório assim naquela população de psilídeo coletada em sua propriedade. Essa plataforma ela pode ser acessada facilmente em todos os dispositivos com acesso à internet. Então, a maneira mais fácil de você estar utilizando essa plataforma é só você entrar no site do Fundecitrus, lá vai ter um banner escrito Avalia Psilídeo, você clicando nele já vai ser direcionado, no caso, para essa plataforma, que é uma plataforma no Power BI, onde o produtor vai conseguir, então, ter todos os acessos aos resultados de eficácia dos inseticidas para o controle do psilídeo. Entrando nessa plataforma, o citricultor ele vai ter acesso, então, a duas telas, a tela de eficácia e a tela da mortalidade. Então, na tela de eficácia, o produtor ele vai conseguir ver quantas populações do psilídeo que aquele determinado inseticida teve um controle maior ou igual a 80%. Em relação à tela de mortalidade, o produtor vai conseguir ver a mortalidade média geral que os inseticidas ocasionaram nas populações de psilídeo. Então ele vai conseguir ainda filtrar esses resultados por ingrediente ativo, por grupo químico dos inseticidas, e também ele vai conseguir filtrar esses resultados em relação ao tempo de exposição do psilídeo a esses inseticidas, quanto tempo que eles ficaram confinados então nos cavalinhos que foram pulverizados com esses inseticidas. Foi 1, 3 ou 7 dias de confinamento. Ao lado direito dos resultados, é possível encontrar um mapa de todo o cinturão citrícola. E nesse mapinha, o produtor poderá ver os resultados filtrando por regiões. Então ele pode filtrar por uma região específica ou selecionar várias regiões para saber quais foram os inseticidas testados e quais os resultados desses inseticidas naquela região. A plataforma Avalia Psilídeo é uma plataforma fácil e intuitiva de ser utilizada. Então ela vem contribuir muito com o manejo do psilídeo no cinturão citrícola de São Paulo e de Minas Gerais.